Vamos nessa. Amigos, vamos agora falar das características fundamentais, características primordiais das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Você agora já sabe as hipóteses, só que o CTN traz algumas características fundamentais dessas hipóteses de suspensão. Quais sejam? Moratória, depósito do montante integral do tributo, reclamação e recursos administrativos nos termos da Lei de Processo Administrativo Tributário, a nossa querida medida liminar em mandado de segurança, a medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial tributária e o parcelamento. Ok? Então vejam aí características fundamentais das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Primeira característica, fundamental essa, e cai muito em prova, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Veja o seguinte, meu amigo e minha amiga, você conseguiu uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Entrou com mandado de segurança na Justiça Federal de Primeira Região, conseguiu uma medida liminar para estar suspensa a exigibilidade e não lhe cobrarem o tributo ou a multa. Essa medida liminar, que era para suspender a exigibilidade do tributo e da multa, ela também dispensa você de cumprir com seus deveres instrumentais, com suas obrigações tributárias acessórias? A resposta definitivamente é não. Se você ingressou com ação judicial para não pagar o tributo ou para não pagar a multa, isto leva à suspensão apenas da obrigação tributária principal. A obrigação tributária acessória, ela é independente, ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal. Então veja que os casos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensam o cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Esta é a primeira característica fundamental. Perceba que a doutrina majoritária compreende que o artigo 151 do CTN, segunda característica fundamental, é exaustivo ou taxativo. O que quer dizer exaustivo ou taxativo? Quando você for estudar comigo, por exemplo, a lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, a lista anexa que traz os serviços que podem vir a ser tributados pelo ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, você irá verificar o seguinte, você verificar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que aquela lista é taxativa ou exaustiva. Isto é, apenas aquelas hipóteses, aqueles 40 itens da lista anexa, podem vir a ser tributados pela lei ordinária do município, né? Somente a lei ordinária do município só pode prever aquelas 40 hipóteses, aqueles 40 itens e seus congêneres previstos na lista anexa. Aqui é o mesmo raciocínio. O CTN dispõe que suspende a exigibilidade do crédito tributário 6 hipóteses: moratória, depósito do montante integral do tributo, reclamação e recurso administrativo, medida liminar em IMS, medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais e o parcelamento. Isto acarreta que consequência? Acarreta a consequência de que esta lista é taxativa ou exaustiva. Somente estas hipóteses podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. Por outro lado, perceba comigo que o CTN também dispõe que a interpretação das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser feita de forma literal. Isso está previsto no artigo 111 do CTN, que diz que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente. Isso cai em prova, cai, né, cobrando de você o entendimento memorizado do CTN. Mas é claro que você não é ingênuo e você deve, numa prova discursiva,
né, se for lhe cobrar a questão da interpretação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, você deve entender que a interpretação literal é aquela, né, que é feita, né, primeiro pelo aplicador do direito, pelo intérprete. Claro, entendendo a hermenêutica jurídica no sentido clássico, em que a primeira interpretação deveria ser feita literal. Que essa interpretação literal, ela não exclui outros métodos interpretativos. Não exclui, por exemplo, a interpretação teleológica, sistemática, a interpretação histórica ou legislativa, a interpretação lógica, né? Não exclui. Mas isso aí é uma vertente, né, de entendimento. O STJ já afirmou isso em alguns votos, que a interpretação literal não exclui a interpretação teleológica, não exclui a sistemática, não exclui a lógica, não exclui a interpretação histórica ou legislativa. Isto é, quando o artigo 111 do CTN fala em interpretação literal, o STJ entende que aquilo ali não exclui os outros métodos interpretativos. Né? Numa doutrina mais moderna, hoje entende-se que nem existem esses métodos interpretativos. Isso aí é coisa da hermenêutica clássica. Hoje se fala em pré-compreensão. Agora, claro, o CTN foi feito em 66. Então, o CTN adota aquela doutrina de Carlos Maximiliano, né, da hermenêutica e a aplicação do direito. Então, a doutrina mais clara não vai aí no aspecto filosófico hoje, né, da pré-compreensão. Então, você, adotando o CTN, se cair na sua prova que a interpretação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, se cobrar segundo os termos do CTN, você já sabe que, segundo o artigo 111 do CTN, é interpretação literal. Ok? Veja outro ponto aí, e esse ponto é muito cobrado em provas de concurso público nos dias de hoje, que é o seguinte, é uma interpretação do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impedem o lançamento tributário. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elas apenas impedem a execução fiscal. Elas impedem a inscrição em dívida ativa e a consequente execução fiscal, mas não impedem a constituição do crédito tributário, interpretação já consolidada no âmbito do STJ e que é muito cobrada em concurso público. Repetindo, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impedem o lançamento tributário, não impedem a constituição definitiva do crédito tributário. O que é que elas impedem, Nilo? Elas impedem a execução fiscal, impedem, primeiro, a inscrição em dívida ativa e, por consequência, a execução fiscal. Ok? Leve isso para a prova. Também destaco, né, a súmula 48 do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no âmbito federal, que diz: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração, isto é, não impede o lançamento aí de ofício, que é um auto de infração. Ok? Outra característica aí importante prevista no CTN é que a suspensão da exigibilidade não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem, o que significa dizer que, desaparecendo ou não mais existindo a causa suspensiva, volta o crédito tributário a ser prontamente exigível. Em outras palavras, caindo a liminar, por exemplo, no mandado de segurança ou numa ação anulatória de débito fiscal, o tributo se torna imediatamente exigível novamente. Ok? Beleza? Veja aí a súmula 5 do CARF, que diz: são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa a exigibilidade, salvo quando existir depósito do montante integral. Em outras palavras, se a pessoa ingressa com a reclamação e recurso administrativo e perde, o que é que vai acontecer? Tem que pagar o tributo, tem que pagar os juros de mora, né? Tem que pagar tributo mais correção monetária, que é a atualização da base de cálculo do valor do tributo. Agora, se ela faz o depósito do montante integral do tributo, aí não vai pagar
juros de mora e também não vai pagar correção porque ele está sendo atualizado automaticamente na conta do Tesouro Único, né, da esfera da União, se for um tributo federal, por exemplo. Então, a atualização ali é automática. Então, o que é que vai acontecer? Aí não paga juros e correção. Se já fez o depósito no início da reclamação. Agora, não paga os juros e a correção. Agora, se não fez, vai pagar tributo, mais juros, mais correção, mais multa, se for devido, e assim por diante. Claro, se for devida a multa. Súmula 17 do CARF, importante, diz: não cabe exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir decadência quando a exigibilidade estiver suspensa nas formas dos incisos 4 e 5 do artigo 151 e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, o que quer dizer que não cabe multa de ofício em casos em que a medida liminar em mandado de segurança ou tutela antecipada ou medida liminar em outras espécies de ação judicial. Não é? E, no caso aí, para prevenir a decadência, foi feito o lançamento tributário. Como esse assunto foi cobrado em concurso, vamos lá. Em relação a débito de tributo, ainda não objeto de lançamento, o contribuinte pode. Aí esqueceram de colocar, vamos para a próxima, né, questão de concurso aí. A medida liminar em ação cautelar, com depósito do montante integral, suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o lançamento falso. Né? Por quê? Porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento. O que é que impede, Nilo? Impede a execução fiscal, impede a inscrição em dívida ativa também. Impede IDA, que é a inscrição em dívida ativa, e impede a execução fiscal, mas não impede o lançamento tributário, não impede a constituição do crédito tributário. Então, falsa essa questão do juiz federal. No 31º concurso para promotor de justiça do Rio de Janeiro, em prova discursiva, perguntou: de acordo com a jurisprudência recente do STJ, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando o contribuinte realiza o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, está obrigado o fisco a lançar o tributo para prevenir a decadência do direito? Sim, a resposta é positiva e você iria fundamentar no sentido de que o fisco está impedido de inscrever em dívida ativa o tributo, o fisco está impedido de fazer a execução fiscal, mas ele não está impedido de efetuar o lançamento tributário, ou seja, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito não impedem o lançamento tributário, segundo o STJ. Repetindo o que falamos aqui de fundamental: interpretação literal das hipóteses de suspensão. Outra questão fundamental: não dispensa das obrigações tributárias acessórias ou deveres instrumentais. Veja que se a suspensão cai, volta a ser prontamente exigível, né, o tributo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento. A nossa querida interpretação literal. E também chama a sua atenção que as hipóteses previstas no artigo 151, as 6 hipóteses, ali há uma lista exaustiva, há uma lista taxativa. São aquelas hipóteses e ponto final. Salvo se vier uma nova lei complementar e estabelecer uma nova hipótese. Mas aquelas hipóteses ali são taxativas, somente aquelas que podem suspender a exigibilidade do crédito tributário. A exigibilidade do crédito tributário. Um abraço.